Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Que bom estar novamente com todos vocês e no nosso encontro final, pois iremos analisar a parte que se refere à parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil no Código Civil e no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E no decorrer dos nossos encontros, nós fomos aí trabalhando questões de provas. Você que está estudando para concurso público, a gente está buscando fazer aqui um apanhado dos principais assuntos que comumente são citados. Perfeito? Pois bem, hoje eu abro a aula, a gente parou na aula passada falando sobre a responsabilidade civil. Vocês estão lembrados? Beleza. A gente falou dos pressupostos da responsabilidade civil, conduta, culpa, nexo causal e o dano. Falamos do dano moral, dano material, dano estético, perda de uma chance, perda do tempo vital ou perda do tempo útil, como vem se falando. E disse que os pressupostos da responsabilidade civil de natureza objetiva, eles também trabalham com conduta, afastam a culpa, porque a responsabilidade civil objetiva é aquela que independe da culpa. Tranquilo? Bom, trabalham com nexo causal, que é o liame entre a conduta do agente e o resultado danoso, e também trabalham com o dano moral, material, estético, perda de uma chance, perda do tempo vital. Agora, eu convido vocês para falar sobre o tema 5.1 da sua apostila, independência das responsabilidades civil e criminal. Bom, esse tema é abordado no artigo 935 do Código Civil. Será que a responsabilidade civil, ela depende da criminal? Será que a responsabilidade criminal, penal, ela depende da civil? O artigo 935 diz que não. Comumente, na prática, o juiz, na área civil, ele espera que o caso seja julgado no crime, porque constatados o fato e a autoria no crime, a decisão irá transitar automaticamente no civil, ok? E é importante sempre remissionar, meu amigo e minha amiga, o artigo 935 do Código Civil para o artigo 200 do Código Civil, que trabalha com o assunto da prescrição. Na nossa apostila, eu disse lá, a responsabilidade civil e criminal possui comunicação, no entanto, irá prevalecer de forma absoluta o reconhecimento do fato e de autoria na justiça penal. Não corre a prescrição antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, artigo 200 aí do Código Civil também. E esta formará título executivo judicial na jurisdição civil, consoante a disposição no Código de Processo, CPC de 2015. Pois bem, caros amigos e amigas que me escutam, deixa eu pegar minha canetinha aqui digital, para a gente passar sobre esse assunto. Pois bem, nós falamos da responsabilidade civil pelo ato próprio, que se eu vier a causar um dano ao Bruno, eu, Cristiano, sou responsabilizado por reparar o dano causado ao Bruno. Tudo bem até aí? Beleza. Agora, eu também falei com vocês da responsabilidade civil pelo fato de outrem, tema lá do artigo 932, que nós temos 5 incisos. A responsabilidade dos pais, do tutor, do curador, do empregador, do comitente, do hotel, hospedaria ou onde se albergue por dinheiro e aqueles também que oferem produtos advindos do crime. Nós trabalhamos isso também. Disse que quando você estuda o artigo 932, é preciso que venha a estudar também o artigo 933 e 934. Trata-se aí de uma trilogia de artigos para serem analisados. O artigo 932, ele aborda, vamos recapitular, uma responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Vamos destacar que a regra no Código Civil é a regra da responsabilidade civil de natureza subjetiva, aquela que se dá mediante a verificação de culpa. Então, mediante a verificação de culpa, nós temos a responsabilidade civil de natureza subjetiva reinando no Código Civil como regra. Reinando no Código Civil como regra. Perfeito? Pois bem,
é necessário, é preciso que vocês se atentem para o seguinte: haverá somente responsabilidade civil objetiva. Pega carona você, meu amigo e minha amiga, no artigo 927, no seu parágrafo único. Quem está estudando com o meu livro, O Direito Civil Sistematizado, que cada dia mais uma edição, grande sucesso, graças a Deus, ouso dizer, o volume único mais vendido no país, lá da editora Juspodium, não é? Direito Civil Sistematizado. Também tem muitas pessoas que gostam de estudar com o meu código, o Código Civil Anotado, porque é artigo, comentários, jurisprudência, enunciados do Conselho de Justiça Federal e súmulas. Quando houver jurisprudência, enunciados, eu sempre coloco ali relacionado ao artigo. Bom, aí eu te convido a analisar o artigo, então, 927, parágrafo único. Porque aí você vai lembrar do que eu disse quando haverá a responsabilidade civil de natureza objetiva. Haverá a responsabilidade civil de natureza objetiva quando a lei dispuser, quando a lei disser, olha, a responsabilidade civil é independente da existência de culpa, ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco, nós trabalhamos com o risco da atividade. O Código Civil não adotou a tese do risco integral, como você observa lá na legislação ambiental, porque a tese do risco integral afasta a possibilidade, tecnicamente, assim, inicialmente falando, sobre a possibilidade de trabalharmos com excludentes de responsabilidade. Ok? O Código Civil, assim como o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ambos não adotaram a tese do risco integral. Ambos não adotaram a tese do risco integral. Cuidado com isso, tá? Cuidado. O Código Civil, assim como o Código de Defesa do Consumidor, adotaram a tese do risco da atividade. A tese do risco da atividade. Pois bem, Cristiano, tudo bem, tá tudo indo, tudo certo, muito tranquilo, muito perfeito, e a gente, então, vai falar agora sobre isso. O artigo 932, recapitulando, diante da leitura do artigo 933, aborda a responsabilidade civil de natureza objetiva. Muita atenção para isso. Por quê? Porque o artigo 933 disse assim, ó, aqueles que estão no artigo 932, ainda que não haja culpa de sua parte, ou seja, todo o artigo 932 aborda a responsabilidade civil de natureza objetiva. Todo o artigo 932, recapitulando, aborda a responsabilidade civil de natureza objetiva. Então, caro amigo, meu amigo, minha amiga que aqui estão estudando esse apanhado do direito civil comigo, focado aí em provas, concursos públicos, tá? Aqui na nossa turma a gente não vai abordar direito das famílias, sucessões, não vai abordar também a parte de reais. A gente está em 6 encontros aqui, trabalhando aqueles temas que mais caem da parte geral, obrigações, teoria geral dos contratos. Não abordamos os contratos em espécie, tá? Aqui você tem outros cursos meus que trabalham todos esses assuntos, tá? Famílias, sucessões. Vocês têm meus cursos também que você pode procurar aí na internet. Então, você vai ver aí no CERS, no portal Exame de Ordem, lá no seufuturo.com, você vai ver os temas que eu trabalho dentro do direito civil e também, de uma certa forma, no processo civil com vocês, porque são matérias que andam juntas, né? Então, todo o artigo 932 é de responsabilização civil objetiva, independente da existência de culpa. Isso é fato, bomba para vocês estudarem em prova. Mas, lembro do artigo 934. Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Ponto aí importantíssimo para você estudar, tá bom? Ponto importantíssimo para ser estudado por vocês. Então, cabe o direito de regresso? Lendo o artigo 934, sim. Só não será cabível o direito de regresso quando estivermos diante do 932.1. Quando estivermos diante do artigo 932.1.
ok? 1 do Código Civil. Então, jamais, jamais os pais possuem direito de regresso em face dos filhos. Bom, e aí um dos temas importantes é o tema do item 6 da sua apostila. Quem está estudando pelo livro, o Direito Civil Sistematizado, também acompanhe aí no livro, pois é tema importante. Se fala da responsabilidade civil por fato da coisa ou do animal. Essa também é uma hipótese de responsabilização civil objetiva, aquela que independe de culpa. E o tema é trabalhado no artigo 936, ok? No fato da coisa ou do animal, perdão, no artigo 936. Então, aí no artigo 936 do Código Civil, você observa o tema que eu estou trabalhando, tá? Artigo 936 do Código Civil. Bom, deixa eu ver se eu abro uma tela aqui para vocês, tá? Deixa eu ir lá na tela. Beleza. Cheguei aqui numa telinha. Então, o 936 do Código fala da responsabilidade do dono ou do detentor do animal, perfeito? Dono ou do detentor do animal. Tu já acessou lá meu site, o cristianosobral.com.br? Tem novos materiais disponibilizados lá para vocês, ok? cristianosobral.com.br, novos materiais, tá? Novos materiais disponibilizados para todos vocês. Quando a gente fala do artigo 936, eu falo que é hipótese de responsabilização civil objetiva. O dono ou o detentor do animal respondem objetivamente diante do dano causado. Olha que ponto importante, então, para o estudo de todos vocês. O dono e o detentor do animal respondem objetivamente pelo dano causado. É preciso destacar, é preciso mencionar para todos aqui que escutam, que esse tema é um tema caloroso, porque o artigo 936 trabalha com excludentes de responsabilidade, se houver culpa exclusiva da vítima ou força maior, Bom, a gente sabe que duas excludentes clássicas, o caso fortuito e a força maior, o caso fortuito é a imprevisibilidade, a força maior é a inevitabilidade, são sempre muito citados como casos que rompem o nexo de causalidade. Perfeito. Mas aqui, na letra fria da lei, e se você estiver fazendo uma prova objetiva, primeira fase, é sempre bom você focar como está na lei, como a lei descreve para vocês. E a lei está descrevendo de que forma? Ela está falando sobre culpa exclusiva e ela está falando sobre força maior, que eu coloquei aí FM, ok? E força maior, que eu coloquei como FM. Pois bem, queridos amigos e amigas que me escutam, então, culpa exclusiva da vítima ou força maior. Vejam, não se fala de fato de terceiro e também não se fala de caso fortuito. Por isso, a atenção para todos vocês. É válido que, por exemplo, se esse animal vier atacar uma pessoa em razão de uma falta de observância do dono, ou também acontece de ataques, e a gente vê jurisprudência, vê julgados nesse sentido, de um cão que está com um adestrador, ou de um cão que está na pet shop, foi tomar um banho e aí está voltando com um funcionário do banho na bicicletinha, ou sendo carregado no condomínio, ali na coleira, e vem atacar uma pessoa. Nesse caso, nós claramente temos uma responsabilização civil desse pet shop. É uma ocorrência de dano causado por um acidente de consumo, ali na falha na prestação de serviço, que é o caso de fato de serviço apresentado no artigo 14. Nós vamos estudar esse tema da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, que vem caindo em vários certames, o CDC, ok? Bom, e aí então o artigo 936 trabalha com esse importante assunto, tá? Trabalha com esse importante assunto aí, que é o assunto relacionado, tá? O assunto relacionado ao tema de destaque, tá? Tema de destaque
da regrinha do artigo 936. Pois bem, queridos amigos e amigas que me escutam, esse é um tema bacana para ser estudado, para ser aí analisado, para ser observado. O artigo 937, ele fala da ruína. Ele fala da ruína. E aí, eu lembro de Aguiar Dias, que dizia o seguinte, ó, se caiu é porque precisava de reparo. Se caiu é porque precisava de reparo. E aí, o seguinte, é necessário você analisar, é necessário você observar, tá? Que se trata também de uma responsabilização civil de natureza objetiva. Um outro ponto que trabalha dentro daquele item, do item da sua apostila, deixa eu ver aqui, tá? O item 6, responsabilidade do fato da coisa ou do animal, e a gente tem outras hipóteses aqui. Olha só, essa é uma hipótese do artigo 938. Uma hipótese do artigo 938. Perfeito? O artigo 938 do Código Civil, ele fala sobre um tema, ele fala sobre um assunto de aquilo que caiu de um prédio, por exemplo, ó, aquele que habitar prédio ou parte dele responsabiliza-se pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Isso é muito comum em provas você observar uma questão que fala, por exemplo, que havia uma varanda e vasos de planta na varanda, uma forte ventania fez derrubar um dos vasos, o vaso atingiu uma pessoa, ou o vaso atingiu um carro que estava na rua, uma moto que estava na rua, causando danos materiais para aquela pessoa, ou mesmo um dano moral, um dano estético ali no caso, e danos materiais consequentemente também. Bom, o artigo 938, ele traz uma particularidade, porque ele, olha quem ele responsabiliza, aquele que habita, perdão, gente, não está habilitado aqui, né? Mas o seguinte, aquele que habitar o prédio, aquele que habita, vamos imaginar que haja então um contrato de locação, uma relação locatícia, locador e locatário, aí no caso concreto, a hipótese do locador e do locatário diante de uma situação concreta, gente, diante de uma situação concreta. Vamos imaginar, o locatário é aquele que tem a posse direta, o locador é aquele que tem a posse indireta. Perfeito. Ao desmembramento da posse, as chamadas posses paralelas. Eu doido para falar de posse aqui com vocês, não é? Civil aqui na veia, quente, doido para falar de posse, mas não é objeto do nosso curso. Bom, e aí o seguinte, a gente já chegou a falar de posse quando eu falei de vícios redibitórios. Quem é o possuidor? O possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade. Lembra? O artigo 1196, que trabalha com a teoria objetiva de Ehring, tá? Falamos que é sempre bom você estudar o 1196 com o 1228, porque lá no 1228 você tem um conceito de propriedade. Quem é proprietário? Proprietário é aquele que é do grude, né? Tem direito ali ao gozar, reaver, usar e dispor. Então, se o possuidor tiver um dos grude, ele já será considerado possuidor. O grude, gozar, reaver, usar e dispor. Os direitos inerentes ali à propriedade. Bom, então, quem responde é aquele que habita. Então, no contrato de locação, se vier cair um vaso de planta, quem vai responder? O locatário e não o locador. Ah, Cristiano, mas o locatário não tem dinheiro, eu posso colocar ambos no polo solidário da ação? Não, não pode colocar ambos no polo solidário da ação, não pode, tá? Quem responde é aquele que habita. Se o cara sabe quem foi o causador do dano e vier a ingressar com uma ação em face desse causador do dano e esse causador do dano não tiver condições financeiras, é aquela típica ação que você ganha, mas não leva nada, sabe? É essa. Às vezes, é até bom o cara não saber de onde que caiu aquele vaso, porque ele processa todo o condomínio edilício. Eu tenho certeza que você já estava pensando em me perguntar sobre essa situação. Ele processa todo o condomínio edilício, todo condomínio edilício. Aplica-se ali a teoria da pulverização dos danos, tá? A teoria da pulverização dos danos, ok? Há pouco tempo eu publiquei até no meu Instagram, lá no @Cristiano Sobral. Tenho certeza que você já me segue lá.
lá no @Cristiano Sobral um tema desenhado de um vaso caindo, para que você tenha pessoas que decoram mais a matéria vendo, né, o desenho, aquelas coisas. Tem gente que decora a matéria mais escutando, cada um tem uma forma de estudar diferente. Bom, e aí é necessário, então, todos vocês se atentarem para isso. Quem responde é o habitante. Quando caiu, por exemplo, um vaso de planta de um prédio, atingiu um carro e o dono desse carro não sabe de onde partiu esse vaso de planta, processa todo o condomínio edilício, todos os condôminos ali dividem a indenizabilidade, a indenização, e caso o condomínio venha a descobrir, quem foi o causador do dano, busca o regresso, ok? Busca o regresso. Então, o artigo 938, ele é uma grande realidade, tá? Eu até coloco aqui para vocês, ó, quando não é possível identificar em um prédio com diversos blocos, por exemplo, o autor dos lançamentos de objetos, a doutrina entende que se aplica a teoria da pulverização dos danos, respondendo todos os condôminos por não conseguirem individualizar a conduta. E isso é um ponto positivo para o seu estudo, tá? E aí se fala na sua apostila da responsabilidade do animal e chegamos, então, antes de passarmos para analisar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nas excludentes de ilicitude, tá? Nas excludentes de ilicitude e nas excludentes de responsabilidade. Bom, você sabe muito bem que o fato da pessoa ter agido licitamente, a conduta sendo pautada na licitude, não exclui o dever de indenizar, tá? Exclui a ilicitude, mas não exclui o dever de indenizar. A gente viu isso nos pressupostos da responsabilidade civil, salvo engano, a aula 5, a gente viu isso lá, os pressupostos da responsabilidade civil, ok? A gente falou que a conduta ela pode ser lícita ou ilícita. A conduta ela pode ser lícita ou ilícita. E esse é um ponto extremamente positivo para o seu estudo. Pois bem, Cris, então é um tema para você analisar. A conduta lícita exclui a ilicitude. Qual a ilicitude? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. A gente vai ver agora, então, aqui na sua apostila. Olha lá. As excludentes de ilicitude afastam a ilicitude da conduta, mas não o dever de indenizar. Foi o que eu já expliquei. Respondendo ao agente pelos atos lícitos. Tem-se como exemplo o estado de necessidade, a legítima defesa e o exercício regular de direito. Por sua vez, as excludentes de responsabilidade rompem o nexo causal e afastam o dever de indenizar. Exemplo, caso fortuito. E aí o seguinte, só vamos falar de excludente se o fortuito for externo, porque há a diferenciação entre fortuito interno e fortuito externo. Como assim, Cristiano? O fortuito interno está conectado, está ligado a uma causa conexa com a atividade desenvolvida. Já o fortuito externo não está ligado a uma causa conexa, pelo contrário, tá? Está ligado a uma causa desconexa à atividade desenvolvida. Então, há a diferença entre fortuito interno e externo. Fortuito interno e externo. Fortuito interno, causa conexa à atividade desenvolvida, não se exclui a responsabilidade civil. Fortuito externo, causa desconexa com a atividade desenvolvida e se exclui a responsabilidade civil. Olha, esse é um tema extremamente importante para o estudo de todos vocês, tudo bem? Pois bem, vamos lá então na nossa tela voltar aqui. Bom, e aí começamos com o estado de necessidade. Baseia-se na deterioração, destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa com o fim de remover perigo iminente, quando as circunstâncias não autorizarem outra forma de atuação. Nesse caso, o agente irá atuar com o fim de resguardar direito seu ou de outra pessoa em situação de perigo concreto. Beleza. O caso aí do artigo 188, inciso 2º, e também combinamos com o artigo 929. Legítima defesa, destacando que não se aplica no direito civil a chamada legítima defesa putativa, aquela que vem de putare, vem de imaginário. Nós não aplicamos a legítima defesa putativa no direito civil. Esse é um tópico importante a ser descrito. Este instituto preceitua que o agente, diante de situação de injusta agressão, atual ou iminente, a si ou a outra pessoa, age de forma moderada a repelir o acometido, tal forma de exclusão de ilicitude encontra-se prevista no 188, inciso 1, primeira parte do Diploma Civil.
No caso da defesa gerar problemas a terceiros, deverá o agente, ainda que licitamente, em sua defesa ou de outra, indenizar o terceiro na forma do 929 e 930. Exercício regular do direito, 188.1, segunda parte, também trabalhado como estrito cumprimento do dever legal, apesar de não estar previsto esse nome, dessa forma deve ser encarado como uma espécie de exercício regular de direito. E aí chegamos então nas excludentes de o que, Cristiano? De responsabilidade. Temos o caso fortuito, que nós falamos, aí diferenciamos o caso fortuito interno e externo, a força maior, caracterizada pela inevitabilidade. A culpa exclusiva da vítima tem que ser culpa exclusiva da vítima, não podemos falar de culpa concorrente nesse caso. A culpa concorrente não é uma causa de exclusão da responsabilidade, ela é uma causa minorante do valor indenizatório, nada tem a ver com a ideia de ser uma causa que minora o valor, uma causa que exclui a responsabilidade, e sim uma causa minorante do valor indenizatório, ok? Beleza? Bom, e aí, ó, a culpa concorrente está no 945. Lembrando que a culpa, ela afeta a indenizabilidade. Observem principalmente o artigo 944 do Código Civil, ok? Bom, fato de terceiro, um terceiro, aí como o próprio nome já diz, um terceiro estranha a relação jurídica entre a vítima e o fornecedor de bens. Dessa forma, o fato de terceiro não exime o dever de indenizar, mas permite o direito de regresso. Cláusula de não indenizar somente poderá ser utilizada nas hipóteses de responsabilidade contratual. Nós não aplicamos na responsabilidade civil aquiliana. Mas, Cristiano, o que é responsabilidade civil aquiliana mesmo? A responsabilidade aquiliana é aquela responsabilidade de natureza extracontratual, ok? Extracontratual, tema importante, tá? Caso em que não será aceita, cada vez que seu conteúdo tiver por fim exonerar devedor que incorreria em responsabilidade por dolo ou culpa grave. Se houver violação a interesse de ordem pública diante dos hipossuficientes e vulneráveis, nos casos previstos no artigo 424, 734 do Código Civil, nas hipóteses do artigo 25 e 51 do CDC, que são os casos que trabalham com as cláusulas abusivas, nas condições do Código Brasileiro aí de Aeronáutica e requisitos para a validade da cláusula de não indenizar, bilateralidade do consentimento, o sinalagma, no caso, que não colida com os preceitos de ordem pública, igualdade das partes, inexistência do escopo de eximir o dolo ou a culpa grave do estipulante. Então você observou, tá? Ainda tem aqui, ó, ausência de intenção de afastar, obrigação inerente à função. Você viu comigo, então, nesse primeiro bloco do nosso sexto encontro, temas que se referem à responsabilidade civil no Código Civil. A partir do nosso próximo bloco, a gente vai começar a abordar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, uma importante legislação, a Lei 8.078, para o seu estudo. Estou aguardando todos vocês, hein?